Só para contextualizar, nós estamos aqui no livro de Êxodo 14, é a altura em que o povo de Israel, que esteve durante 400 anos escravizado no Egito, agora eles estão aqui numa situação em que eles já saíram do Egito, já estão todos felizes e contentes a caminho de onde Deus os vai levar, para a terra prometida. Fantástico, tudo espetacular até ali, mas eis que acontece que o faraó enviou os seus carros de guerra para ir atrás do povo. Tá? Eu vou ler algumas passagens aqui para que nós nos possamos apropriar desta palavra para nós. Tá bom? Então diz, Êxodo 14, versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que é que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Vamos avançar para o versículo 21, que diz o seguinte: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até ao meio do mar. Agora vamos avançar para o versículo 27, que diz: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Amém? Nós vamos ficar aqui. Eu fiz questão de ler esta passagem, ou pelo menos estes versículos, para nós visualizarmos esta passagem. Não apenas aquilo que Deus fez com o seu povo, lá ao pé do Egito, lá naquele tempo, mas aquilo que Deus está a fazer no nosso meio, nos tempos que estamos a viver agora. O que nós olhamos aqui é a derrota do inimigo que ia atrás do povo. É como se Deus permitisse que realmente o inimigo chegasse tão perto do povo, não para que o inimigo fizesse mal ao povo, mas para que o povo pudesse ver como é que Deus iria lidar com o inimigo. E neste caso, para nós nos apoderarmos, para que nós possamos ver como é que Deus lida com o nosso inimigo. O que acontece é que assim que viram os carros, eu não sei se os irmãos conseguem imaginar isto, mas nós estamos a falar naquele tempo o Egito era um dos grandes países na Terra e que tinha um dos melhores exércitos na Terra. Então naquela altura pensar virem carros puxados a cavalo, carros preparados para a guerra, homens, soldados treinados para combater um povo que estava ali no deserto, a caminho de um lugar que Deus tinha prometido, e de repente eles veem aquele cenário. Eu não li os versículos que estavam antes,
porque diz que eles começaram-se a queixar. Aliás, este povo que nós estamos a falar aqui na Bíblia, este povo que Deus tirou da escravatura, foi um povo que passou o tempo a queixar-se. Vamos, antes de entrar aqui nos detalhes daquilo que eu quero ver, mas vejam como este povo era um povo obstinado. Eles experimentaram 10 pragas. 10 pragas que vieram sobre o Egito. Puxa, será que eles pensaram que aquilo tudo aconteceu de uma forma assim natural? 10 pragas seguidas, assim, de qualquer maneira? Em que os egípcios eram fustigados por essas pragas, mas eles, israelitas, estavam na boa. E eles experimentaram tudo isso. Nós, inclusive, vemos que aquilo que levou finalmente o faraó a deixar o povo ir foi quando morreu o seu primogênito. Porquê? Porque veio o espírito da morte. Mas naquela noite, os primogênitos dos filhos de Israel, porque tinham as ombreiras das portas ungidas com o sangue do cordeiro, a morte não entrou nessas casas, entrou nas casas dos israelitas. E eles experimentaram tudo isso. Mas logo mais, quando viram os carros atrás deles, depois de eles já terem saído da escravidão, eles começaram-se a queixar, queriam voltar para o Egito. Acho que já lemos ou já estudámos outras situações em que o povo está ali no deserto, está a ir para a terra prometida, ora queixa-se porque não tem pão, depois Deus dá o maná, ora queixam-se porque não têm carne e depois Deus envia as codornizes, queixam-se por tudo e mais alguma coisa. Inclusive é quando Deus está com Moisés para entregar os mandamentos e dar toda uma série de preceitos a Moisés, o que eles se lembram de fazer ainda é levantar um bezerro de ouro e dizer, olha aqui, os deuses que nos livraram do Egito. Vejam só que disparate. Depois de experimentarem tantas coisas, tantos milagres, tantas maravilhas feitas por Deus, ainda assim foram capazes de chegar ao ponto de dar a honra, dar a glória a uma coisa que eles fizeram por eles mesmos. Foi um bezerro de ouro. E eu estou a dizer isto à igreja como uma situação à parte, para vos lembrar que assim foi com o povo de Israel, mas assim não será conosco. Por isso a passagem que eu hoje trago, a passagem vai desde o 14, versículo 13 ao 31. Não vai haver povo nenhum obstinado. Vai haver um povo comprometido com o seu Deus, que reconhece a mão de Deus na sua vida, que reconhece aquilo que Deus está a fazer no meio do seu povo. E nós somos chamados no dia de hoje o seu povo. Nós somos a geração eleita, nós somos o povo adquirido. Nós somos aqueles que Deus escolheu para cumprir o seu propósito para nós, aqui nesta terra. Amém? Mas os inimigos vieram, não é? Então vamos lá voltar àquilo que Deus tem para falar connosco. Diz que os inimigos vieram. A primeira coisa que nós encontramos no versículo 13, Moisés a dizer ao povo, não tenham medo. Não tenham medo. Esta é a coisa mais simples da vida, chegar aqui, do púlpito, virar-se para a igreja e dizer assim, puxa, estão ali uns carros de guerra, inimigos, e virar para a igreja e dizer assim, olha, não tenham medo. Este exército aí, inimigo, este pessoal todo bem treinado para nos fazer a folha, com carros de guerra mesmo, são favitas contadas isto. Deixem-se estar, não tenham medo. Eu estou a dizer isto porque quantos de vocês sabem que Deus na sua palavra diz
montes de vezes. Não temas. Diz que há um versículo da Bíblia para cada dia da semana. 365 vezes a palavra de Deus nos diz em lugares diferentes: não temas. E eu fico a perguntar-me, mas porquê? E porquê é que nós começamos o ano com uma promessa de Deus que fala sobre breakthrough, ano de vitória, ano de conquista, ano de avanço, ano de progresso, e depois Deus está a dizer: olha, não temas. Podes dizer à pessoa que está ao teu lado: não temas. Agora só com um bocadinho mais de convicção: não temas. Não temas. Não custa nada dizer, pois não? Então digam lá outra vez: não temas. Até sabe bem dizer. Digam só mais uma vez: não temas. Uau! Que bom! A palavra de Deus diz: não temas. Agora, porquê que a palavra de Deus diz não temas? E porquê que diz tantas vezes? Precisamos de utilizar muito os nossos neurónios para racionar isso? Porquê que ele diz não temas e o diz tantas vezes? Eu já ouvi. É porque, apesar de sabermos que Ele é um Deus que cuida de nós, há situações. Acho que é daquelas coisas em onde nós somos um bocadinho mais obstinados. Nós sabemos que não devíamos ter medo, mas na realidade sabemos que temos. E há aqueles que têm tanto medo que nem querem admitir que têm. Não vá o inimigo ouvir que ele está a dizer, pensar que está com medo. Eu nem vou dizer. Está a tremer com várias verdes. Mas eu não vou dizer que estou com medo. Isto é do frio. Isto é frio que eu estou. Tenho de ir para baixo das mantinhas. Eu vou fintar o inimigo. Porque se eu não disser nada, se eu fizer de conta, ele não vai ver que eu estou com medo. Um arrepio. Deixe frio aqui no Luxemburgo. Ele diz-nos não temas, porque Ele sabe que vai haver momentos na nossa vida que nós vamos ter medo. E por isso Ele precisa nos dizer e precisa nos lembrar: não temas. Não temas, eu sou contigo. E há algo que Deus estava a falar à minha vida, é que quando Deus diz não temas, Ele está-nos a lembrar que nós realmente precisamos de, olha, mesmo que a nossa alma esteja inquietada, que no nosso coração nós possamos saber, estar certos, que Deus está a cuidar de nós e que Deus está a cuidar dessa situação pela qual nós tememos. Mesmo que esse medo não desapareça assim de repente, mas há uma coisa que nós temos de aprender e que nós já sabemos. É que o justo vive pela fé. Mesmo que a minha mente, mesmo que a minha alma esteja aflita no meu espírito, eu sei que não preciso de temer. Mesmo que as emoções digam que eu estou com medo. Mesmo que as circunstâncias digam que, olha, aqui está uma situação, se é o momento que tens de ter medo, é agora. Nós usamos a fé que Deus colocou ao nosso dispor e no nosso espírito nós recebemos a sua paz. Nós recebemos a palavra que Deus fala às nossas vidas. Então se Ele diz, não temas, recebe nesta manhã. É tempo de receber a palavra que Deus tem para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Não precisas de sentir, precisas de receber aquilo que Deus tem para ti. Nós sabemos que a vontade
Deus já está estabelecida nos céus. E a sua vontade é que no meio das circunstâncias nós não temamos. Essa é a sua vontade. Essa é a sua vontade perfeita. É aquilo que Ele já estabeleceu para nós. Por isso nós precisamos de ir buscar. Precisamos nos apoderar. Olha, para isso não é preciso o nosso cérebro estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. É preciso nós usarmos a fé, sabendo que o nosso Deus opera a nosso favor. Amém? Deixa-me só acrescentar algo aqui mais dos apontamentos. Quando Ele diz, não temas, Ele está-te a dizer que a vitória não depende da tua força, não depende da tua habilidade, depende dEle. Eu vou dizer outra vez, quando Deus diz não temas, é porque a vitória não vai depender do teu esforço, não vai depender da tua habilidade, apenas depende dEle. Porque se Ele diz não temas, é porque Ele está a tratar do assunto. Irmãos, seria completamente ridículo e seria uma partida de mau gosto ter um Deus que diz, olha, não tenhas medo, mas eles vão-te apanhar já a seguir. Mas nós pensamos assim às vezes. Começamos a dar lugar a esse tipo de pensamento. Sabemos que o que Ele diz é verdade, sabemos que Ele tem todo o poder, sabemos que Ele pode todas as coisas, mas depois ficamos a olhar para as circunstâncias. E aquilo que Deus nos está a ensinar nesta manhã, Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas dificuldades emocionais, e por isso tantas vezes nós cedemos às circunstâncias. Alô? E o Deus que conhece essa nossa fraqueza da carne é o Deus que nos alimenta como? Pela carne? Ele alimenta-nos espiritualmente. Para nós podermos crer nele, tem de ser crer de forma espiritual. Para que a sua vontade, que já está estabelecida nos céus, seja estabelecida nas nossas vidas aqui na terra. Então, nesta manhã, vira-te lá para o irmão que está ao teu lado e diz, não temas. Não temas. Uau. Deixem-me tocar aqui numa coisa muito específica. Puxa, eu hoje pareço o apóstolo. Isto é a introdução da mensagem. Mas deixem-me falar algo muito específico para alguns de vocês. Uma das coisas que causa medo na vida de alguns é o abdicar de querer estar sempre no controle das coisas. Eu vou dizer baixinho, só para a gente ouvir aqui. Para alguns, o medo, há um medo que parece tão legítimo que quase nem parece um medo. Uma coisa assim meio disfarçada. Que é abdicar de querer estar sempre no controle das coisas. Porque quando Deus diz, não temas, Ele está a dizer, quem está no controle das coisas sou eu. Passa para cá o lema. Passa para cá a situação. Sou eu que agora vou cuidar disso. Mas alguns ainda ficam agarrados, a segurar, porque ainda estão a querer cuidar de uma coisa que o nosso Deus está a alertar. Olha, não és tu que precisas estar no controle, sou eu que preciso estar no controle. É na minha força, que essa situação se vai resolver, não na tua força. Então, para alguns, muito especificamente, o medo, largar o leme, mas não é abandonar o leme, é saber que Deus vai pegar no leme, que é Deus que vai cuidar.
E Deus vai cuidar, vais-te surpreender. Como Deus vai saber cuidar melhor do que tu. Não é essa a dificuldade. Não é por isso que ficamos às vezes tão enredados nas coisas. Porque queremos resolver, queremos fazer. Passamos a noite. Parece quando nós éramos crianças a fazer a tabuada. E não descansamos. E damos lugar ao medo. A palavra de Deus para ti nesta manhã está tudo dentro da mensagem que Deus tem trazido para este ano. Não temas. Mas ele dá alguma instrução aqui. Já agora eu vou ter de trazer aqui para o contexto. Ele fala também no versículo 13, diz, olha, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará. Fiquem firmes. Será que é difícil ficar firme? Vamos pensar um bocadinho. O que é ficar firme? Okay, Deus disse, olha, não tenhas medo, não temas. Ok. Se é para eu não ter medo, o que é que eu faço? Ele diz, olha, fica firme. O que é ficar firme? De uma forma simples, eficaz, direta. Firme naquilo que ele disse. Ele diz, olha, não tenhas medo, então eu vou-me firmar nisso. Ainda não sinto. As minhas emoções ainda não estão lá, mas eu já estou a trabalhar nesse sentido. Quando Deus te diz não temas, o teu trabalho, o teu esforço é fazer aquilo que Ele te diz. Mesmo que seja irracional. É forçar as tuas emoções a se alinharem com a palavra que Deus trouxe à tua vida. Porque o justo não anda conforme o que vê, conforme o que sente. O justo anda pela fé. E tu és o justo. Olhem lá uns para os outros. Olhem uns para os outros. Eu já sei que vocês gostam muito de olhar para mim. Eu sei disso. Eu até estou todo giro hoje, mas calma. Também podem olhar para os outros, sem problema nenhum. Assim, estamos aqui rodeados de justos. Porquê? Porque nós somos muito bons? Não, porque Ele nos justificou. Em Cristo, nós fomos justificados. Puxa, e se Ele nos deu o Seu Filho, será que Ele não nos dá, juntamente com Ele, todas as outras coisas? Então nós precisamos ficar firmes nas suas promessas, firmes na sua palavra. Sabem? Por isso que a casa que foi construída sobre a rocha, houve uma que foi construída sobre a areia, mas a que foi construída sobre a rocha, nós sabemos, vieram situações, mas ela ficou de pé. Porquê que ela ficou de pé? Porque ela estava firme. Sabem o que é que significa estar firme? É ter fundamentos. São os fundamentos da nossa fé. A palavra de Deus, a palavra que Deus traz à nossa vida, esses são os nossos fundamentos. É isso que Deus está a falar. Olha, fica firme. E depois diz uma coisa espetacular que eu acho tão incrível. Diz, olha, fica a ver como é que eu trato os teus inimigos. É o que está lá. Versículo 13, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor nos traz hoje. Fiquem a ver. Vocês não precisam de lutar. Ele continua a falar, versículo 14 diz, o Senhor lutará por vocês. Quantas vezes nós cantamos isto? Que Deus luta por nós. Sabem porquê que nós cantamos isso? Porque é nisso que nós queremos. É isso que nós estamos a querer atrair à nossa vida. É assim que nós conhecemos o nosso Deus. Aquele que luta por nós. Então vamos nos manter firmes naquilo que nós conhecemos dele. É uma coisa interessante que depois fala mais à frente, versículo 15 diz que diga aos israelitas que sigam avante. E como é que era seguir avante? Era seguir na direção do mar, onde não havia caminho. Vamos lá tocar neste assunto. Seguir avante
Não precisa de haver caminho pela frente, porque Deus sabe abrir caminhos novos. E aquilo que tem sido falado à vida da nossa igreja é que há um caminho novo. Deus abre caminho novo. Na realidade, Ele vai abrir caminhos novos. Eu fico a questionar, porquê é que Deus teve de abrir um caminho do mar? Não havia como subir pelo Mar Vermelho, usar as rotas normais que toda a gente usa. Vocês sabiam que haviam rotas normais naquele tempo? 400 anos antes, José veio através de uma rota de comerciantes para ser vendido no Egito. Aliás, era por isso que o povo todo estava lá, não é? Já havia rotas estabelecidas, já havia caminhos por onde eles podiam ir. Então Deus estava a querer mostrar que Deus estava a fazer algo novo. Não era para ir pelos caminhos que toda a gente usa. E é aquilo que Deus está a falar à vida da nossa igreja. É um caminho novo que está diante de nós. Não fiques a olhar para o caminho da esquerda, para o caminho da direita, a pensar, é este o caminho, é aquele o caminho, é este caminho que aquele experimentou e até foi bom. Deixem-se de comparar com os outros. Vamos parar com isso. Deus faz algo novo na nossa vida, na nossa igreja e na nossa vida individualmente. É algo novo. E nós precisamos de olhar para isso. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Algo que nunca experimentaste antes. Não é a imitação de alguma coisa que tu já viste. É algo que Deus tem para ti, exclusivamente para ti. Um caminho novo. Deus podia ter dado conta daqueles exércitos mandando fogo do céu. Mas Ele queria mostrar uma coisa ao povo. É que pelo caminho, ou o caminho que Deus abriu para o seu povo passar, o seu inimigo não passaria. É por isso que Deus abre um caminho novo diante de ti, neste ano. Para que tu passes, mas o teu inimigo não passará. Estás a ouvir com ouvidos de ouvir? Esta é a palavra de Deus para ti este ano. Estás preparado para um caminho novo? Terá os seus desafios. Recebe a palavra de Deus nesta manhã. Algo novo, algo completamente inesperado. Um caminho que se abre diante de ti. E à medida que tu avanças em fé, e vamos estar juntos nisso, não vais sozinho. Nós vamos estar juntos nisso. Nós vamos ver a derrota dos nossos inimigos, porque o caminho que Deus abre diante de nós é para nós passarmos. E é para a destruição dos nossos inimigos. Eu estou a falar mesmo a nível espiritual como vida da igreja, coisas do passado, que ainda procuram exercer influência sobre a vida da igreja. Esses dias estão terminados, estão contados. Está em contagem decrescente. Toda essa influência espiritual que procura alcançar a vida da nossa igreja está com os dias contados. Eu já ajustei o meu calendário, tenho estado a contar os dias, ficam a saber. Estou a falar a sério. Tenho colocado isso diante de Deus, tenho feito isso. Obviamente não por maluquice, foi porque Deus colocou isso no meu coração. Eu e a Raquel oramos diariamente. Porque este caminho que Deus tem preparado para nós é algo tão fantástico, tão maravilhoso, e a gente não pode ficar a olhar as circunstâncias em que a gente passa. E certas coisas parecem que vinha sempre atrás. Sabem aquilo que parece que a gente já deu uns passos para a frente e parece estar sempre qualquer coisa a querer puxar para trás. Estes dias estão contados. 2025, ano breakthrough. O inimigo está com os dias contados em relação a isso. Bom. Vou procurar concluir. Eu disse que a passagem de hoje era de Êxodo 14, do versículo 13 ao 31, mas eu não li o 31. Então eu quero ler ainda o versículo 31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor
e pôs nele a sua confiança. Como também Moisés, o seu servo. Por isso eu estava a dizer antes, este povo, neste tempo, foi um povo obstinado, que neste momento colocou a sua confiança em Deus, mas logo mais tinha voltado a perder a confiança no nosso Deus. E como eu já transmiti hoje, não será assim conosco. Nós somos o povo que vê a forma como o nosso Deus lida com os nossos inimigos. E isso nos dá confiança para que nós possamos sempre temer o nome do Senhor